Bem, hoje nós vamos falar sobre a teoria das qualificações no direito internacional privado. E nós havíamos falado, para que vocês possam entender qual foi a linha de raciocínio desenvolvido até aqui, que o direito internacional privado, ele tem por objeto, na verdade, a identificação da norma de solução técnico-jurídica quando há um conflito interespacial de leis, justamente para saber se será aplicada a lei segundo a nacionalidade de uma pessoa, segundo a nacionalidade de outra pessoa, ou se levará em conta uma solução dada pelo direito de origem de cada uma delas. Essa é a ideia basilar do direito internacional privado como ciência jurídica. Então, ele não se confunde com o direito internacional público nem com o direito comparado, como já foi aqui colocado. E aí, ao fazermos essa análise dessa ideia básica do direito internacional privado, nós enfatizamos que não basta nós termos um estudo meramente academicista do direito internacional privado, mas é necessário que se dê para esse estudo teórico, acadêmico, uma visão de como funcionaria na prática a interpretação dessas situações perante qualquer profissional do direito que venha militar nesta área. E aí eu fui diretamente falando para vocês sobre a evolução do direito internacional privado e chegamos na chamada teoria dos estatutos, que é uma teoria extremamente importante, ainda que rudimentarmente desenvolvida nos séculos XII e seguintes, para que pudéssemos identificar quais seriam os critérios científicos do direito internacional privado. E esses critérios científicos foram se desenvolvendo com a escola italiana, com a escola inglesa, com a escola francesa e com a escola holandesa. E podemos dizer que a sociedade internacional chegou a um nível tal sobre critérios científicos, sobre os estatutos, que chegou até mesmo a propor uma espécie de código internacional para que todos os estados que integram a sociedade internacional viessem a observá-lo, que é o chamado Código Bustamante. Só que o Código Bustamante ele acabou tendo uma baixíssima adesão e não teve uma grande repercussão. Isso decorre do fato que cada estado, como sujeito da sociedade internacional, possui autodeterminação e, obviamente, soberania interna para fixar nos seus sistemas jurídicos internos como deve se reger uma relação jurídica envolvendo uma pessoa da nacionalidade desse Estado, portanto, ligada à ideia de população permanente deste Estado, quando ela se relaciona com uma outra pessoa física ou jurídica de um outro Estado. Depois de estabelecermos essas ideias, eu trouxe para vocês algumas ideias essenciais que foram construídas pela teoria dos estatutos e, fundamentalmente, eu me referi a dois estatutos que têm uma grande importância do ponto de vista científico. O estatuto pessoal, que diz respeito, portanto, à pessoa e à questão de seu domicílio, e o estatuto real, que diz respeito aos bens, às coisas, à localização dos bens, à localização das coisas. Aí começamos a entrar num outro ciclo, que eu prefiro sempre dar esse ciclo antes de falar do direito substantivo, que é o ciclo do beabá do advogado em direito internacional, quando ele vai discutir questões internacionais privadas junto ao poder judiciário, seja o brasileiro, seja de um outro estado. A pergunta é, bem, diante do fato de que o direito internacional trabalha com estatutos pessoais e estatutos reais, eu tenho que necessariamente identificar qual seria a jurisdição aplicável, para que eu pudesse, então, analisar as variadas situações que os estatutos pessoais e os estatutos reais nos trazem. E aí nós trabalhamos com a ideia brasileira de jurisdição internacional, porque não dá para ter um estudo em nível de graduação e mesmo em nível de pós-graduação, a não ser que fizéssemos um estudo de direito comparado
com relação ao direito internacional privado italiano, por exemplo, ou direito internacional privado francês ou o norte-americano, que tem maiores proximidades, sejam por raízes históricas, sejam por raízes ligadas ao comércio internacional. Trouxemos as regras que o nosso Código de Processo Civil de 2015 traz sobre competência internacional e depois falamos sobre as regras da competência internacional para a CLT e também para o Código de Processo Penal. Hoje, vamos entrar no segundo ambiente do jogo do escritório de direito internacional que eu havia brincado com vocês. Primeiramente, eu pude identificar as possibilidades em que eu me valerei do juiz brasileiro segundo a legislação brasileira. E se há ou não vantagens de se propor alguma medida judicial perante a justiça brasileira e não perante outra justiça, em razões até mesmo de análise histórica de eventuais decisões brasileiras tomadas sobre qualificações. É aí que vem, então, o início do nosso estudo, da teoria das qualificações. Eu tenho uma ideia, obviamente, básica de como funciona um instituto como casamento no direito brasileiro. Porque eu sou brasileiro, sou formado em direito no Brasil, e vocês também têm essa ideia porque vocês já tiveram essa matéria e vocês se formarão agora no final do semestre. Mas essa ideia de casamento não é uma ideia exatamente igual em outros sistemas jurídicos de outros estados. E por conta disso, há uma diferença, ainda que mínima, muitas vezes uma diferença grande entre os institutos jurídicos dos vários estados. Eu posso ter uma ideia de como funcionam as coisas, mas eu somente saberei distinguir exatamente o regime jurídico do casamento do Brasil e o regime jurídico do casamento da Turquia, por exemplo, se eu estudar o direito turco e se eu estudar o direito brasileiro. Mas eu posso, no direito internacional privado, estabelecer conceitos de qualificação. E aí é que o nosso estudo ganha uma força muito grande e bastante importante. Para isso, eu tenho que entender que no direito internacional, a ideia de qualificar, ela não é exatamente igual à do direito interno. O que significa qualificar? Atribuir qualidade a determinada pessoa, a determinada coisa ou a determinada situação. Isso significa qualificar. Então, quando se qualifica, você pode qualificar uma pessoa, uma coisa ou uma situação, uma determinada situação. Não vou entrar aqui na discussão filosófica de qualificação, mas apenas tendo uma noção ainda que rasteira da ideia de qualificar, nós podemos dizer que a qualificação nos sistemas jurídicos internos, e quem lembra isso muito bem é o Pontes de Miranda, é a qualificação com base na ideia de relação jurídica. Então, eu consigo qualificar o que é de cada campo do direito, vamos assim dizer, de acordo com a natureza da relação jurídica. Então, que relação jurídica é esta que está sendo discutida? É uma relação jurídica civil, uma relação jurídica empresarial, uma relação jurídica trabalhista, uma relação jurídica de consumo? Então, nos sistemas jurídicos internos, a ideia de qualificar está bastante presa à ideia de relação jurídica. Relação jurídica, assim entendida, como vínculo interpessoal em torno de um objeto, que é aquela ideia basilar que todos nós temos na faculdade quando estudamos teoria do direito no início do curso,
que distingue a relação jurídica de uma relação social? Toda relação jurídica é uma relação social. Só que a relação jurídica é uma relação social que é contemplada com normas decorrentes da ciência jurídica, normas editadas por uma autoridade competente. Por isso, alguns escritores se referem à norma jurídica como um imperativo autorizante de caráter sancionatório. É o caso do saudoso professor Gofredo da Silva Teles Júnior, que foi meu professor no Largo São Francisco. Um grande nome da teoria do direito no Brasil e também da filosofia do direito. Ele tem uma obra chamada A Ciência do Direito, onde ele faz uma análise muito interessante sobre a relação jurídica. Mas eu não poderia deixar de citar um grande nome da PUC de São Paulo, que, sem sombra de dúvidas, foi André Franco Montoro, que, em sua obra Introdução à Ciência do Direito, um clássico do direito brasileiro, ele trabalha também muito bem com essa ideia de discutir o que é a relação jurídica para fins de identificação do campo do direito objetivo que será utilizado no direito interno de cada país, no nosso caso, no direito interno brasileiro. Percebam vocês que o direito internacional privado, ele não qualifica relações jurídicas. O que ele qualifica, num primeiro momento, é a partir da teoria dos estatutos. Se o estatuto a ser aplicável é um estatuto referente às pessoas, ou se o estatuto a ser aplicável é um estatuto referente às coisas. Então, a perspectiva do direito internacional privado é uma perspectiva diferente. Então, num primeiro momento, eu não discuto o vínculo jurídico. Num primeiro momento, eu discuto qual que é a questão que é colocada sob análise. É uma questão relativa às pessoas ou é uma questão relativa ao objeto? Ora, tratando-se de questões relativas às pessoas, o que nós temos fundamentalmente no direito internacional privado é a discussão da personalidade e da capacidade pessoal, a discussão dos direitos da pessoa na família, é a discussão dos direitos da pessoa à herança e a discussão dos direitos da pessoa por conta do cumprimento de obrigações legais ou negociais, falando no sentido mais aplicado, num termo mais utilizado de direito internacional privado, contratuais. Esse é o estatuto pessoal, na verdade. O estatuto pessoal, então, é um estatuto que está intrinsecamente ligado a direitos pessoais e a questões relacionadas a famílias e sucessões. Percebam vocês que, historicamente, nós não temos aqui dois grandes grupos de direitos, melhor dizendo, três grandes grupos de direitos que foram surgindo na evolução da ciência jurídica, como reconhecidos pelo Estado, muito embora eles tenham a sua existência, para boa parte dos autores, até anterior ao próprio surgimento do Estado moderno, que é o caso dos direitos humanos, que é o caso dos direitos fundamentais e que é o caso dos direitos da personalidade. Nós não temos, nessa ideia de estatuto pessoal que foi construída desde a escola italiana, que nós já afirmamos quando falamos da teoria dos estatutos, um desenvolvimento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dos direitos da personalidade, por uma razão muito simples. Essa situação não era tratada como uma parte autônoma dentro da ciência jurídica, como é hoje. Essas situações eram tratadas incidentalmente dentro das ideias que o direito medieval havia amparado do direito romano e dos costumes bárbaros. Tudo por influência, com relação ao direito romano,
do desenvolvimento dos trabalhos da Igreja, que fez o renascimento do direito romano no Ocidente, o que nós também já conversamos aqui. Então, percebam, se eu não tenho um ambiente que fale em direitos da personalidade, por exemplo, que é a proteção da vida, proteção da integridade física, proteção da integridade psíquica, a proteção do direito moral de autor, a proteção da liberdade, da intimidade, da identidade, a proteção do direito à voz, há tantos direitos da personalidade que são hoje reconhecidos por uma evolução da ciência jurídica interna ocidental, em especial. Como é que nós podemos trabalhar com os direitos da personalidade nesse ambiente em que o estatuto ou é pessoal ou é um estatuto real, isto é, referente às coisas? Obviamente, aí por uma construção doutrinária, insere-se a ideia da proteção dos direitos da personalidade como uma ideia relacionada ao estatuto pessoal. E por que se trabalha com essa ideia dos direitos da personalidade como relacionada ao estatuto pessoal? Por uma razão também bastante simples, porque a violação dos direitos da personalidade enseja um reconhecimento do descumprimento de uma obrigação fixada pela lei. E isto acarreta ao violador o dever de indenizar por danos morais. Então, a questão da responsabilidade civil, ela está ligada ao estatuto pessoal através das obrigações. Então, justifica-se, de uma forma bastante razoável, a inserção dos direitos da personalidade na discussão dos conflitos interespaciais de leis, como uma inserção relacionada a estatutos pessoais. Diante disso, o que sobrou para os estatutos reais? Fundamentalmente, as questões relativas à posse e propriedade e direitos reais incidentes sobre bens imóveis e bens móveis. É isso que sobrou para os estatutos reais. Diante dessa discriminação, para o direito internacional privado, não interessa, num primeiro momento, o conteúdo da relação jurídica, mas simplesmente a identificação da situação a ser examinada pelo juiz no caso concreto. Porque aí depois o juiz, ao examinar a situação, ele terá que necessariamente trabalhar com o conteúdo da relação jurídica. Bem, se ficou claro para vocês que o que interessa para qualificar uma situação de direito internacional privado não é a análise do conteúdo da relação jurídica em si, mas é a discussão se o estatuto, que é um objeto de litígio, seria um estatuto pessoal ou um estatuto real, vocês agora podem perceber a importância das aulas anteriores que nós conversamos. Então, qual que é o raciocínio primeiro do advogado no escritório de advocacia internacional? Em primeiro lugar, aquilo que falamos nas duas últimas aulas, identificar a jurisdição aplicável, ou seja, quem é o juiz internacionalmente competente para tratar daquela situação. Claro que, para isso, ele terá que ter uma ideia estatutária se a discussão é uma discussão de competência absoluta ou de competência relativa, e que nós conversamos bastante sobre isso quando falamos do Código de Processo Civil, quando nos referimos às normas que constituem matéria de ordem pública e de competência absoluta e exclusiva do juiz brasileiro. Superada essa discussão da jurisdição, a discussão passa a ser o direito substantivo, que é o que nós estamos começando a fazer hoje, isto é, a qualificação do direito material. Ora, se eu estabeleci que a jurisdição seria competente porque a questão seria relativa à discussão de um direito real sobre um imóvel localizado em território brasileiro, eu estou me valendo de uma norma do Código de Processo Civil, que nós vimos, que é de competência absoluta do juiz brasileiro. E aí não haverá condições de prorrogação de competência para um juiz estrangeiro. É o juiz brasileiro que analisará a questão relativa a um direito real incidente sobre o imóvel,
localizado em território brasileiro, porque aplica-se, nesse caso, a lex rei cité. No caso de direitos reais sobre bens imóveis, inclusive a propriedade, e mesmo as discussões possessórias. Diante disso, nós podemos perceber que eu consigo, pela teoria dos estatutos, tanto qualificar qual é a competência internacional, e foi isso que nós fizemos nas duas últimas aulas, como, a partir da teoria dos estatutos, eu posso qualificar qual que é a norma de direito material que eu tenho que buscar a solução. Então, se, por exemplo, eu estou discutindo uma questão de direitos reais sobre o imóvel situado no Brasil, eu já sei que a jurisdição é exclusiva do juiz brasileiro. Aí eu tenho que ir para a segunda parte. Eu tenho que qualificar a norma aplicável de direito material. Então, já descobri qual é a norma aplicável de processo internacional. Vou agora descobrir qual é a norma aplicável de direito material. Com relação à norma aplicável de direito material, eu peguei um exemplo mais fácil, que é o do direito real sobre imóvel, propositadamente, porque as soluções elas são mais fechadas no sistema jurídico brasileiro. Então, com relação à norma de direito material, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela contempla uma regra que também estabelece a lex rei cité quanto à norma aplicável. Então, se haverá uma discussão envolvendo direitos reais sobre bens imóveis, a solução fica muito simplificada. Eu tenho, no primeiro campo, a jurisdição, sempre a jurisdição do juiz brasileiro se o imóvel está localizado em território brasileiro. Pouco importando se a nacionalidade da parte é outra e se a parte mantém domicílio em outro país. O que importa é a situação do imóvel, que é a lex rei cité. É o estatuto real, então, que é adotado como solução de jurisdição. E esta é a mesma solução para o direito material. O juiz brasileiro é quem vai se reconhecer como competente internacionalmente e o juiz brasileiro aplicará as normas de direito brasileiro para tratar de uma situação de direito civil que discuta direitos reais ou mesmo posse de imóvel situado no Brasil. Então vocês já podem pensar, bom, Senise, se você está falando isso, você está complicando uma coisa que é simples. Veja só a situação. Eu tenho uma jurisdição em que o juiz sempre será o brasileiro nesse tipo de exemplo que você deu, e a situação em que a norma jurídica de direito material aplicável sempre será a brasileira, se é uma situação de disputa de posse ou uma situação que envolve um conflito de interesses por um direito real sobre um bem imóvel. Aí eu vou falar para você, você tem toda a razão. Com relação a esse exemplo, a solução está muito fácil. Mas há uma série de situações em que a solução não é tão simples assim. E nessas situações, eu posso ter uma solução diferente da que eu falei. A solução que eu falei foi juiz brasileiro, vou colocar aqui BR, para jurisdição, juiz brasileiro para qualificação de direito material. Eu posso ter uma solução ainda em que haja outra norma de competência absoluta do juiz brasileiro, mas não havendo necessariamente uma norma de direito material brasileira. Então a pergunta é, quanto à qualificação, qual será a lei aplicável? Essa é a segunda hipótese. Então percebam vocês, a primeira hipótese é a mais simples, que é a dos bens imóveis. A segunda hipótese é uma hipótese que começa a complicar um pouco, porque eu tenho a competência absoluta do juiz brasileiro, mas esse juiz brasileiro não aplicará necessariamente a norma brasileira. Aí eu tenho que discutir a solução técnico-normativa do direito internacional privado para aquela qualificação de direito material. Ainda que eu já tenha uma solução de qualificação processual
segundo a nossa lei, a lei brasileira. Eu tenho uma terceira hipótese que ainda é mais complicada, que é a hipótese em que o juiz pode ser o brasileiro e a norma de qualificação pode ser a brasileira, ou seja, pode, ninguém sabe se será. Então, como vocês podem perceber, a segunda e a terceira hipótese que eu acabei de passar para vocês, a segunda hipótese sempre será um juiz brasileiro, mas não sei se a norma sempre será brasileira, a de direito material. E a terceira hipótese, em que pode ser o juiz brasileiro ou não, e que pode ser uma norma de direito material brasileiro ou não, são hipóteses que estão mais relacionadas, sem sombra de dúvidas, a questões em que, do ponto de vista processual, para a terceira hipótese, se admite a ideia de competência relativa, que são aquelas ideias dos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil que a gente discutiu com vocês bastante nas duas aulas passadas. Então, quando eu tenho o ponto de interrogação, que é só uma simbologia que estou colocando aqui para facilitar o entendimento, é porque eu tenho que discutir as possibilidades. E isso envolve aquilo que nós conversamos sobre o fato de um interessado propor a ação perante o juiz brasileiro, que teria competência relativa, e o outro interessado de outra nacionalidade propor a ação perante o juiz de seu estado de origem, vamos supor, a Espanha, em uma situação em que, para o processo internacional espanhol, a norma também seria de competência relativa. Ora, então, nessa situação, eu posso ter uma prorrogação de competência para qualquer um dos lados. E eu tenho que trabalhar com as soluções processuais que, no Brasil, nós temos, que foram aquelas que a gente conversou, sobre a não indução em litispendência se há um processo em andamento em outros países. Mas eu também tenho que discutir quais são as possibilidades de qualificação de direito material. E aí a situação se complica um pouquinho. Bem, por que a situação se complica um pouquinho? Porque nós conversamos nas duas últimas semanas sobre os conflitos de competência internacional. Certamente vocês estão lembrados do tema. Quando falamos sobre a possibilidade de um conflito positivo de jurisdição, e a nossa norma aplica a ideia geral, com uma exceção de que o processo em trâmite no exterior não induz em litispendência o processo perante o juiz brasileiro, e nós explicamos o porquê disso. Então, isso, na realidade, é uma solução de conflito de qualificação processual. Eu não usei esse nome na oportunidade, porque o nome conflito de competência internacional é um nome consagrado, e porque ele é mais facilmente digerível por vocês que estão no 10º semestre, que já tiveram toda a matéria de processo, e de processo civil, de processo trabalhista e de processo penal, e já compreenderam lá atrás, na teoria geral do processo, para que servem as regras de fixação de competência. Mas as regras que discutem conflitos de competência internacional são regras que dizem respeito a conflitos de qualificação do processo internacional. Na verdade, é isso que está sendo estudado. E agora nós temos que, a partir do instante em que identificamos a jurisdição, entender quais são os conflitos de qualificação material. Então, aquilo que eu falei para vocês, primeira etapa, fixar a jurisdição, significa, em direito internacional privado, fixar a qualificação processual internacional. Isso é feito com base no Estatuto Pessoal e com base no Estatuto Real. Aquilo que eu falei para vocês, que é a segunda etapa que estamos começando hoje, que é qualificar a relação de direito material, não é qualificar a relação no sentido de conteúdo da relação jurídica, como é feito no sistema jurídico interno de cada país, mas é qualificar a base da diferenciação se é um instituto de estatuto pessoal ou se é um instituto de estatuto real. Por quê?
A grande diferença entre cada sistema jurídico internacional fez com que a ciência jurídica do direito internacional privado tivesse que se ancorar na teoria dos estatutos para discutir a situação pura e simplesmente sob a órbita de estatuto pessoal ou de estatuto real, para que se facilitasse a identificação daquela qualificação e se pudesse oportunizar regras adaptáveis e flexíveis para que cada Estado adotasse em seu sistema jurídico interno que regras seriam estas. Imaginem vocês se nós fôssemos trabalhar com conteúdos de relação jurídica de direito material em mais de 190 estados que têm sistemas jurídicos próprios e independentes, porque são estados reconhecidos pela sociedade internacional. Nós não teríamos uma fixação de marcos como nós temos hoje. Seria algo muito mais complexo para se debater. Bem, então, feitas essas considerações, agora nós podemos começar a trabalhar com as normas de direito substantivo, que é essa segunda etapa da nossa análise, já que completamos a primeira, que é a jurisdição. E já que temos esta segunda, que teve grandes precursores do direito internacional privado, bastante conhecidos de vocês. Um deles, Savigny. Outro, um autor que também tem bastante renome, mas eu creio que já vocês não viram tanto na faculdade, que é o Zitelmann, que é um autor muito famoso de direito público e de direito internacional, Zitelmann, né? Mas, então, houve uma contribuição muito grande da doutrina dos séculos XIX e do século XX para que se estabelecesse isto que nós temos hoje, que são as regras de conexão. Bem, até aqui deu para acompanhar? Vocês querem fazer alguma pergunta ou posso seguir? Eu acho que ficou fácil, né? Eu coloquei de uma maneira que pudesse ficar bem claro para vocês essa etapa que a gente agora está iniciando. Pois bem, já que deu para vocês compreenderem a importância daquele estudo anterior da teoria dos estatutos, o que a gente tem que discutir agora é uma outra questão. O que nós temos que discutir é o que a teoria dos estatutos nos traz para os dias atuais e que o Brasil se utiliza. Porque lembrem-se que o Brasil foi um dos poucos países que se animou com o Código Bustamante de 29. E muitas das regras de conexão do Código Bustamante acabaram sendo incorporadas pela atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, muito embora o Código Bustamante não tenha valor significativo na sociedade internacional, nós, no Brasil, nos inspiramos dele para a adoção de várias regras de conexão de direito material, que estão dispostas a partir do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas vamos ver o que a teoria dos estatutos, em sua historicidade, trouxe para nós no Brasil, que veio a ser incorporado também na nossa Lei de Introdução às Normas. Começando com relação à prática de atos lícitos e de atos ilícitos. Uma distinção entre atos lícitos e atos ilícitos no direito, e essa distinção ela tende a uma universalidade, que é a distinção de que o ato lícito ele tem por finalidade, como dizia Clovis Bevilacqua, e Clovis Bevilacqua é também autor de direito internacional público e direito internacional privado no início do século XX, porque foram os civilistas brasileiros que foram os grandes precursores do direito internacional no Brasil. Faço esse adendo aqui em homenagem a nomes como Clovis Bevilacqua, como
Eduardo Spínola, como Lacerda de Almeida e como o próprio Rui Barbosa, né? E Clóvis Bevilacqua falava que todo ato lícito que tem por finalidade a aquisição, a transmissão, o resguardo, isto é, a defesa, a modificação ou a extinção de um direito, chama-se ato jurídico. Então, a ideia que o Clóvis trouxe para o Código Civil de 16 no Brasil, que é a noção de ato jurídico, que atualmente corresponde ao artigo do Código Civil de 2002, que define o que é ato jurídico, é uma ideia em que no direito internacional se encontra base, e é uma base histórica, que quando discutimos atos lícitos, temos que ir para a teoria dos estatutos. Já quando discutimos atos ilícitos, nós não estamos na teoria dos estatutos pessoal ou real. Nós estamos numa questão de defesa da própria territorialidade do Estado, algo que está diretamente ligado à ideia de território. Então, por isso, com relação aos atos ilícitos, o que se adota como regra no sistema não é a lei do domicílio do réu, mas é a lei da consumação do crime. Então, aí surge a lex loci delicti, aquela que nós conversamos na teoria dos estatutos, a lex loci delicti. Então, a lei do local do delito e não a lei do domicílio do infrator é que será a lei aplicável. Percebam a lógica, então, que há nessa construção e que no direito brasileiro nós devemos muito ao Clóvis Bevilacqua em virtude do Código Civil de 16. Clóvis Bevilacqua ele fez o projeto em 1899. E essa lógica, que é uma lógica que vem da historicidade do direito internacional privado, ela trabalha, então, com a distinção entre o que é ato ilícito e o que é ato lícito. Então, para os atos ilícitos, se aplica a lex loci delicti. E aí nós temos aquelas questões de direito processual penal, interespacial, que inclusive discutimos aqui, quanto ao local exato da consumação do crime para a fixação da competência do juiz brasileiro, nos termos do Código de Processo Penal ou do último ato de tentativa quando o crime não foi consumado, né? Então percebam vocês como as aulas elas estão, na verdade, se tornando cada vez mais ligadas no quebra-cabeça. Bem, então, se para os ilícitos nós temos a lex loci delicti, a primeira pergunta que poderia vir seria a seguinte: Senise, mas esta regra é uma regra de direito penal ou é uma regra de direito civil? É mais do que de direito penal ou de direito civil. É uma regra de direito internacional privado, pouco importando se a questão é de natureza civil ou se a questão é de natureza penal. Isso reafirma mais uma vez o caráter diferenciado do direito internacional privado em ser apenas um direito que trabalha com soluções técnico-normativas para a fixação da lei de direito processual e de direito material a ser utilizada. E por isso que a gente pode falar em um direito internacional processual, como eu já havia comentado com vocês, e até mesmo uma discussão de direito internacional penal. Pontes de Miranda, que é um grande internacionalista brasileiro também, o Pontes, ele, além de ter o famoso Tratado de Direito Privado, de 60 volumes, ele tem uma série gigantesca de obras, muitos de vocês sabem disso, Tratado das Ações em 5 ou 6 volumes, um livro sobre habeas corpus que é até hoje um clássico do direito brasileiro, outro livro sobre a ação rescisória, o Pontes de Miranda, um tratado de direito cambiário. Pontes de Miranda é realmente um nome extraordinário do direito brasileiro.
E o Pontes Miranda, ele também tinha um tratado de direito internacional privado e também tinha livros ligados a direito internacional público e a política internacional. Então, o Pontes de Miranda, ele já se referia a essa ideia de que o direito internacional privado é um direito cuja denominação não faz jus àquilo que ele representa. Mas o Pontes de Miranda é um dos poucos que se levantava, já na década de 50 e 60, aqui no Brasil, com a ideia de que nós não podemos falar num direito internacional administrativo. E neste ponto não há muita dúvida na doutrina brasileira. E ele via com maus olhos a ideia do direito internacional penal. Obviamente, na época em que Pontes escreveu o tratado, nós não tínhamos o Tribunal Penal Internacional e não tínhamos o Estatuto de Roma de 2000, que trabalhou com a competência do Tribunal Penal Internacional para crimes de genocídio, porque a partir daí se abriu uma compreensão maior da situação de se trabalhar com uma ideia de um direito internacional privado de natureza penal, também para discutir competência internacional de leis penais. Bem, feita essa consideração, nós já sabemos que a ideia de lex loci delicti não é uma ideia exclusivamente ligada a direito penal ou a direito civil. É uma ideia de direito internacional privado. Então ela serve tanto para o ilícito civil como para o ilícito não civil. Feita essa consideração sobre a lex loci delicti, agora vamos falar então dos atos lícitos. E com relação aos atos lícitos, aí sim, nós temos a pleno vapor tudo aquilo que nós vimos na teoria dos estatutos. Com relação aos atos lícitos, nós temos uma série de qualificações que são pessoais e uma série de qualificações que são reais. Bem, vamos começar pelo estatuto mais simples, que é o menor, que é o Estatuto Real. O Estatuto Real, ele trabalha fundamentalmente com a lex rei sitte, que é a lei da situação do bem imóvel, e com a lex fori, que é a lei da situação da coisa, que é aplicável aqui para bem móvel, tá? Essa é a base do Estatuto Real, ou lex rei sitte ou lex fori, onde a coisa móvel se encontra. Já o Estatuto Pessoal, como ele é um estatuto, como nós pudemos perceber até na aula de hoje, bem mais amplo, porque trabalha com várias questões ligadas à pessoa e não com questões relacionadas ao bem em si, esse estatuto pessoal, ele diz respeito à nacionalidade, diz respeito ao domicílio, diz respeito ao local da obrigação. Portanto, no estatuto pessoal, nós trabalhamos com regras de conexão mais variadas. Aí, a questão que fica é a seguinte: eu posso qualificar questões que no direito brasileiro seriam entendidas como questões de estatuto pessoal, enquanto que em um outro país essas questões podem ser qualificadas como questões reais? A resposta é: normalmente não. Porque com relação a essa dualidade, estatutos pessoais e estatutos reais, existe um sentido bastante próximo, adotado na generalidade dos países que integram a sociedade internacional e que trabalham no seu direito interno com essas regras de conexão. Mas, quando estou com situações limítrofes, eu posso ter determinados problemas. Vamos dar um exemplo. No direito brasileiro, há um instituto que vocês estudaram no segundo ano da faculdade,
em direito civil, que é a chamada obrigação propter rem. A obrigação propter rem é, na verdade, uma exceção, uma anormalidade ao que existe dentro do sistema jurídico obrigacional brasileiro. Qual que é a ideia da obrigação? É que a obrigação ela tenha que ser cumprida por um devedor. A definição de obrigação, como vocês se recordam, é a relação jurídica de natureza transitória, por meio da qual um credor tem o poder de constranger o devedor ao cumprimento da prestação. Essa evolução da própria noção de obrigação, vocês tiveram em direito civil, e vocês se lembram que o devedor, na antiguidade, respondia com a própria vida, com o próprio corpo, ou até mesmo com a captis diminutio, tornando-se escravo de um terceiro que viesse a adquirir o corpo do devedor vivo, obviamente, em um leilão, em uma praça pública, quando o credor ali tentasse vender o devedor para poder receber o crédito ao qual tinha direito. Essa noção de obrigação, ela evoluiu muito. Então, a ideia é que a prestação, ela acompanha a pessoa. O devedor deve essa prestação. O máximo que o direito admite é a chamada assunção de dívida, que é um instituto que vocês estudaram também em direito obrigacional na faculdade. E a assunção de dívida, ela acaba sendo, quer se queira, quer não se queira, um negócio jurídico. Porque há um interesse de um terceiro em que esse negócio se concretize e, obviamente, o credor também tem interesse em saber se aquela pessoa que assume a dívida teria condições financeiras de prosseguir pagando as prestações. Então, a assunção de dívida, ela normalmente, quase em todas as hipóteses, ela se caracteriza como um negócio jurídico. Vocês viram isso em direito obrigacional. Curiosamente, a obrigação propter rem, ela não é uma obrigação que acompanha o devedor. A obrigação propter rem tem essa denominação porque ela acompanha a coisa e não o devedor. É uma anomalia do sistema obrigacional e que é uma anomalia que existe, é uma exceção que existe, não apenas no direito brasileiro, mas também no direito italiano, no direito francês, que trabalham com essa ideia. Então, há determinados casos em que a obrigação acompanha a coisa. E se o devedor desta obrigação transferir a coisa para terceiro, o terceiro passará a ser devedor daquela prestação vencida e não paga, que era uma obrigação propter rem, que é o que acontece com condomínio atrasado, vencido e não pago, é o que acontece com dívidas tributárias incidentes sobre um bem, vencidas e não pagas, é o que acontece com multas de trânsito vencidas e não pagas, a menos que as partes disponham de forma diferente no contrato de compra e venda, ou no contrato de alienação, ou de transmissão por qualquer outro meio. Percebam vocês, então, que a obrigação propter rem é um ponto fora da curva no sistema. E eu já informo para vocês, há vários países em que não existe essa obrigação propter rem. E aí eu pergunto para vocês, se nós estamos trabalhando com obrigações, nós já vimos isso há poucos minutos atrás, estamos trabalhando com o estatuto pessoal, certo? Creio que todos vocês concordarão comigo. Agora, a obrigação propter rem, ela só é estatuto pessoal porque ela é considerada no direito brasileiro como obrigação. Em outros países, a obrigação propter rem, ela é obrigação ou ela é ônus real? Depende do sistema. Então, há sistemas jurídicos que entendem que quando eu tenho um ônus real, obviamente, é um ônus que incide sobre a coisa, assim como acontece
com uma coisa que é dada em garantia, a título de penhor, a título de hipoteca ou a título de anticrese. O ônus real é um encargo que recai sobre a coisa, sobre o bem imóvel ou sobre o bem móvel. Se eu estou em um sistema jurídico de um outro país que entende que a obrigação própria terreno não é obrigação, mas é um ônus real, o ônus real integra o estatuto real, não o estatuto pessoal. Então, há um problema de qualificação muito grande em determinadas situações. Eu procurei pegar, nesses poucos minutos dessa primeira parte da aula da teoria das qualificações, eu vou prosseguir com essa teoria na semana que vem, explicando como são as qualificações da lei de introdução às normas do direito brasileiro, para deixar claro para vocês que nós podemos ter muitos pontos de semelhança com os sistemas jurídicos internos, com relação a uma série de temas, e que a solução histórica do direito internacional privado em adotar a teoria dos estatutos para simplificar o debate, para simplificar a solução técnico-normativa que se busca, é uma solução extraordinária diante da diversidade de questões que cada sistema jurídico de direito interno apresenta, com seus regimes jurídicos também distintos. E eu acabei agora, no final da aula, dando um ponto de dúvida. Seria a obrigação própria terreno, que no direito brasileiro seria qualificada perante o direito internacional privado como estatuto pessoal, algo que poderia ser considerado estatuto real em outro sistema jurídico? A resposta é sim, bastando que o sistema jurídico entenda que aí seria um caso de ônus real e não de dívida pessoal. Bem, essas eram as observações da aula de hoje. Eu gostaria de saber, já temos mais de uma hora de gravação, se vocês conseguiram acompanhar, se vocês têm alguma dúvida. Perceberam que a situação não é tão simples, né? Pois não? Consegui acompanhar sim, eu só queria tirar uma dúvida com o senhor quanto à matéria da prova. A gente vai analisar o acordo, a gente vai fazer alguma exposição oral, vamos entregar algum trabalho escrito. O senhor pode esclarecer, por gentileza? Vocês vão entregar um trabalho escrito e nós vamos apenas conversar na nossa sala virtual, no dia da prova, sobre os trabalhos de vocês. Então, não será uma exposição como vocês fazem na sala de aula, em que o grupo todo apresenta. Vocês escolhem alguém apenas para trazer a ideia do acórdão, para que os outros possam ter essa ideia compartilhada, tá? Só isso. Nada mais do que isso, é uma coisa bem simples, é como se fosse um bate-papo mesmo. Tá bom, professor, muito obrigada. Então, agora o trabalho escrito vocês têm que mandar para o meu e-mail, tá? Eu vou colocar aqui mais uma vez o meu e-mail, que é o e-mail da PUC, que é o rslisboa@puc.spr. Tá bom? Gente, então eu agradeço a oportunidade mais uma vez, desejo um ótimo descanso a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tudo de bom. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.